Olá! No dia 7 de julho de 1937, aconteceu na China o que alguns chamam de início da Guerra Sino-Japonesa. Ora, o que foi isso? Forças japonesas que já se encontravam em território japonês, em território chinês, atacaram forças chinesas na chamada Ponte Marco Polo. Então o que aconteceu? Foi o reinício de um ciclo de expansão japonês na Ásia. Eu entendo essa data como o verdadeiro início da Segunda Guerra Mundial. Então eu vejo o Segundo Conflito Mundial como algo que começou e terminou na Ásia. Ou seja, começou na China e terminou no Japão com os ataques nucleares. Eu entendo dessa forma. Eu não vejo que tenha existido uma guerra sino-japonesa, porque se confunde, não tem jeito. Eu vejo como o verdadeiro início do Segundo Conflito Mundial. Em parte por quê? Ora, a Alemanha forneceu armas para o Império Japonês. A Alemanha forneceu os armamentos necessários para o início do conflito. O que em parte torna Hitler responsável por atrocidades cometidas naquela guerra. Para que se entenda, no final de 1937, o Japão conquistou a cidade chinesa de Nanquim. Nessa cidade, eles mataram cerca de 300 mil pessoas. Foi um evento terrível. Ocorreram estupros em massa, decapitações de prisioneiros de guerra. Eles faziam campeonatos de decapitações. Então o que acontecia? Eles pegavam os prisioneiros japoneses, os prisioneiros chineses, os faziam ajoelhar, pegavam aquelas espadas, aquelas famosas espadas de samurai, e iam decapitando as pessoas, eles até fotografavam. Eles tiravam fotos dos corpos sem cabeça, eles tiravam foto das cabeças, eles tiravam foto dos prisioneiros chineses pouco antes de serem decapitados. Era algo terrível, era uma demonstração de força, demonstração de terror, de uma maneira de terrorizar os inimigos. Eles pegavam crianças, desamarravam bombas nas crianças, explodiam as crianças. Então vocês imaginam, foi algo horroroso. E Hitler foi corresponsável pelo que aconteceu na China, pelo que ocorreu em Nanquim. Até filmes foram feitos sobre isso. Tem um filme chinês do final dos anos 90. Aqui no Brasil ele ficou conhecido como Tempos de Guerra. Acho que era, na verdade o nome do filme era Não Chore Nanquim. Acho que foi o John Woo que fez esse filme. Também teve um outro filme aí, o Flores do Oriente. Um filme, acho que é um filme americano. Não sei se foi um filme americano, uma coprodução Estados Unidos-China. O Flores do Oriente também foi um filme bem caro. Em que teve um ator lá que fez o Batman. Ele foi o protagonista do filme. Então tem muita produção em relação a isso aí. Nanquim não teria sido possível sem apoio do Hitler. Isso é histórico. Teve até um alemão chamado John Rabe. O John Rabe, ele morava em Nanquim naquela época, e ele testemunhou as atrocidades cometidas. Ele testemunhou e ele informou o governo alemão do que estava acontecendo. Pois bem, quando ele voltou com a família para a Alemanha, acho que já a Segunda Guerra Mundial já estava de fato bem desenvolvida, ele foi interrogado pela Gestapo. Ou seja, os nazistas sabiam do que estava acontecendo, sabiam e não se importavam. Eles não davam a mínima para o que acontecia com o povo chinês. Bom, então você deve estar perguntando, mas qual que é o propósito disso neste vídeo? Olha, gente, é o seguinte, eu estou fazendo aqui uma crítica ao nazismo. Estou criticando o nazismo. Estou falando de um crime do nazismo que é pouco conhecido do público, porque provavelmente eu nunca ouvi falar disso. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar de Nanquim. E se você ouviu falar de Nanquim, você ignora que os alemães forneceram armas para os japoneses, tornando possível a conquista daquela cidade, tornando possível o massacre de Nanquim, ou também alguns chamam do estupro de Nanquim. Pronto, se não sabia, você sabe agora. E por que eu estou fazendo isso? Ora, estou fazendo apenas o que esquerdistas que dizem não ser comunistas costumam não fazer em relação ao comunismo. Eles não fazem o que eu estou fazendo aqui. Então, aquele esquerdista típico
que adora dizer que não é comunista, mas não critica o comunismo, não faz o que eu estou fazendo agora. Pois é. O cara, numa conversa, quando eu derroto o cara na conversa, ele chega e fala, você é nazista. É a rotulagem. Esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior. Daquele que eu falo de rotulagem. Pois é. Vou até deixar um link abaixo desse vídeo, caso não tenha visto. Caso seja o meu primeiro vídeo que você esteja assistindo. Eu vou deixar um link abaixo desse vídeo que eu me refiro. Esse aqui é uma sequência. Pois bem, ele não faz isso. Ele nunca vai falar para você do chamado grande salto para frente. Dos 30 milhões de chineses que morreram em consequência de uma estratégia simplesmente insana do Mao Tse Tung. Nunca falará. Ele não vai falar dos campos de concentração criados em Cuba. Pois é. Por quem? Pelos comunistas. Não vai falar do paredão. Né? Não vai falar de tantas atrocidades cometidas em nome do comunismo. Ele não fala. Ele pode dizer que não é. Ele pode até fazer uma crítica bem superficial, né? Bem estética. Mas ele não vai criticar. Ou se ele criticar, ele vai dizer que quem cometeu essas atrocidades não é comunista. Nunca foi comunista. É aquele papo furado dos chamados marxistas vulgares, né? Pois é, marxistas vulgares. Um certo orador marxista, Hobsbawm, falava sobre isso, os marxistas vulgares. Quer dizer, eles não eram comunistas de verdade. Nunca foram. Em outras palavras, comunista de verdade nunca existiu. De acordo com esse ponto de vista, né? Nunca existiu. Então, os comunistas sempre foram muito incompetentes, né? Incompetentes na aplicação prática da ideologia, porque nunca conseguiram passar daquela etapa do chamado socialismo marxista, do socialismo real, né? Nunca conseguiram passar daquilo, eles nunca ultrapassaram essa linha. Nunca passaram. É interessante isso. Eles sempre foram incompetentes nessa questão. Né? Incrível, incrível. A culpa nunca é da ideologia. A culpa é de quem aplicou. Quer dizer, se o nazismo foi tão responsável por atrocidades, a culpa é de quem o aplicou, né, e da ideologia. Mas no caso do comunismo, a culpa pode ser de quem o aplicou, mas nunca é da ideologia. A ideologia não tem culpa de nada. É um aspecto interessante deles, né? Eles fazem esses malabarismos, né? Se o Stalin cometeu tantas barbaridades, a culpa é do Stalin. A culpa nunca é da ideologia que ele estava aplicando na União Soviética. A culpa é do Stalin. Prestem bem atenção. Eles têm essas manhas, essas estratégias. Sempre com o propósito de proteger a ideologia. É interessantíssimo isso aí. Marxista vulgar, marxista vulgar. Quando você ouve um cara falando de marxista vulgar, tem certeza que aquele cara é comunista. É comunista sim. É comunista sim. Porque ele critica o Mao Tse Tung, critica o Stalin, critica o Kim Il-sung da Coreia do Norte. Né? Pode até criticar o Fidel. Mas ele nunca critica ideologia. A ideologia é sagrada. Essa é uma maneira de você detectar o comunista de verdade. Aquele comunista que nunca diz que é comunista. Aquele comunista que quando você está lá, usando os fatos da defesa do Bolsonaro, ele te chama de fascista, de nazista. Ele te rotula. É assim. O esquerdista que não é comunista. Né? Ele nunca se assume como comunista. Ele nunca se assume como tal. Nunca, jamais. Ele nunca vai se assumir como comunista. Pois é. Ele é assim. Te rotula, né? Sempre com o propósito de tentar invalidar o seu argumento. E ele faz isso na frente de um público. Pois é. Tem aquele público, tem aquelas pessoas que estão assistindo aquele debate. Né? E ele sempre procura te rotular assim. Para quê? Para que as pessoas ao redor concluam: ah, o cara é fascista, o cara é nazista, o que ele está falando não tem sentido. Realmente, o cara está certo. É assim. Usar fatos numa conversa com o esquerdista necessariamente não dará bons resultados se você permite a rotulagem. Se você permite ser rotulado. É isso que tem que ter cuidado. Isso é uma sequência do vídeo anterior, de fato. É preciso ter cuidado com isso. A única forma de você se defender disso é você aplicar rotulagem nele também. Chegar e desmascarar. Peraí, mas você é comunista, né?
Ah, não sou comunista. Tá bom. Critica o comunismo aqui na minha frente. É assim. É desse jeito. É tipo você pegar lulista, sabe? É, lulista, né? Tem um sujeito que chega e fala: não, eu não sou paga-pau de político nenhum. Aí você chega pra ele e fala: é mesmo? Critica o Lula aqui na minha frente pra eu ver. Critica. Ó. Dá o pinote. Pula fora. Corre. Por quê? Porque ele não tem condições de debater com você. Ele não quer admitir publicamente que adora o Lula. Que enxerga o Lula como se fosse um Deus encarnado. O Deus na terra, no topo da montanha. Ele não faz isso. Ele não faz. Ele corre. A melhor forma de se proteger da rotulagem é essa. Você tem que dar um troco. Chega e dá o troco. Ah, eu sou isso aí? Se você tem prova nenhuma? Mas eu tenho prova que você é comunista. Você não tem como provar que eu sou essas coisas feias aí. Você não tem como provar que eu sou fascista, que eu sou nazista. Porque você não tem argumentos. Onde estão os argumentos? Onde estou? Onde estão? Eu critico essas ideologias. Eu critico as atrocidades cometidas por fascistas e nazistas. Mas você critica atrocidades cometidas pelos comunistas? Não, você não critica. Você não critica. Eu posso fazer uma lista de barbaridades cometidas pelos nazistas e pelos fascistas através da história. Mas você nunca, jamais critica as atrocidades cometidas por essa gente. E se você critica, você dá um jeito de dizer: eles não eram comunistas de verdade. Eu já escutei muita babaquice em relação a isso. Uma vez teve um infeliz que chegou para mim e falou que as atrocidades do Hitler eram piores que a do Stalin. Embora o Stalin tenha matado mais. Qualquer historiador com 2 neurônios na cabeça sabe disso. Porque não seja marxista, claro. E sabe. Aí eu falei para ele: mas espera aí. Quando você pega a história da União Soviética, você vê que o Stalin matou mais gente. Mao Tse Tung matou mais gente. Ah, mas o Hitler foi pior. Como é que o Hitler foi pior? Se o Stalin matou mais. Pois é, como é que foi pior? O Mao Tse Tung matou mais. Ah, mas o Hitler foi pior. Mas espera aí, eu tô falando pra você que numericamente foi pior. E o sujeito insistindo. Quer dizer, a lavagem cerebral marxista cultural, ela é tão severa, ela é tão grave, que as pessoas não conseguem entender coisas óbvias. Se um psicopata mata 100 pessoas e o outro psicopata mata 10, quem prejudicou mais a sociedade? O psicopata que matou 10 pessoas ou, de fato, o psicopata que matou 100? É isso. Mas o marxismo cultural é tão terrível, até nessa questão histórica, que ele distorce essas coisas. Porque que está? E protege. Ele protege pessoas que têm vínculo com o comunismo. Esse é o propósito. Inclusive os marxistas vulgares, né? Stalin, Mao, pois é. Dá um jeito de proteger. E ele insistindo. E aquilo poderia até, sei lá, se estender. Não faz sentido. Não pensa. A pessoa emburrece. Ela não consegue entender coisas óbvias. Coisas simples. Isso já pode ter acontecido com vocês. Pois é. Quem matou mais? O Fidel Castro ou o Pinochet? Qualquer pessoa com um pouco de informação sabe que o Pinochet matou muito menos. Pois é, matou. Sim. Responsável por barbaridades. Eu concordo com isso. Um cara como eu concorda com isso. Né? E o Fidel? Que, aliás, ficou no poder por muito mais tempo, né? E agora só saiu porque eu não tinha mais condições de saúde para se manter, né? Entregou o poder para o irmão, né? Interessante esse processo, né? Bem democrático. Ele entrega o poder para o próprio irmão. E aí? Quem matou mais? Tá lá, tudo histórico, registrado, documentado. Né? Comparar esse pessoal com o regime militar, então nem pensar. É perda. Não tem como. Mas você sabe, né? Com a doutrinação marxista cultural na nossa sociedade, até uma discussão em relação a isso é difícil, né? Porque você fala, por exemplo, em questões do regime militar
de quantas pessoas morreram, né? E, poxa, é incrível, é impressionante. Os fanatizados aí por ideologias de esquerda, eles colocam como se aquele período, aqueles 20 anos, tivesse sido um genocídio no país, né? E não foi. Não foi genocídio. Não foi. Aí é que está. Tudo bem documentado, tudo bem registrado. No debate com o esquerdista, o uso dos fatos ele tem que ser bem duro, né? E tem que ser no sentido de você desmontar a estratégia da rotulagem. Se ele quer te rotular, rotule-o também, só que rotule-o com fatos. Classifique-o com fatos. Chegue e coloque a verdade. Você não critica o comunismo. E quando você critica o comunismo, é sempre no propósito de dizer que ou ele prejudicou menos, ou não deu certo porque foi mal aplicado, por causa dos marxistas vulgares. É isso que você tem que fazer. É desse jeito. Em primeiro lugar, tem que desmascarar o esquerdista. Demonstrar claramente o que ele é. Chega e coloca. Você nunca critica o comunismo. Você me chama de fascista, mas nesse momento eu posso criticar o fascismo, posso criticar o nazismo. Mas você nunca critica os crimes do comunismo. Nunca critica os crimes cometidos pelos comunistas. Você jamais faz isso. É assim. É o que eu tinha para dizer. Espero que esse vídeo possa ser de alguma utilidade, né? Eu vou deixá-lo como sequência de um vídeo anterior. Vou inclusive deixar esse vídeo anterior abaixo linkado. E agradeço a atenção de todos.